deixamos nós de sermos uma grande família em Cristo Jesus. E amém. Glória a Deus por isso, né? Porque eu e você fazemos parte da mesma família a que adora o nome do Senhor. Amém? Como a Roberta falou, né? Eu congrego ali na igreja central aqui de Messejana. Meu nome é Richelle. Estou vendo alguns rostos novos aqui, né? Todos possamos nos sentir à vontade bem na casa do Senhor. Como também já foi falado, né, o tema dessas quarta-feiras do Ministério da Mulher tem a ver com a restauração do altar na família. Então, hoje, o primeiro tema desse sermonário é exatamente esse, restaurando o altar da família. Mas, antes eu queria fazer uma pequena introdução da realidade em que se encontram as famílias hoje, né? As famílias hoje, elas se encontram, em sua grande parte, envolvidas em grandes conflitos, né? Nós bem sabemos, e as famílias da igreja, infelizmente, também não deixam de ter esses conflitos. Na igreja, não é muito diferente. Por muitas vezes, algumas pessoas acreditam ou imaginam que as famílias da igreja não passam por conflitos, não passam por dificuldades ou problemas, quando isso é um grande engano. As famílias da igreja também estão sujeitas a passar por conflitos, problemas, por ter o altar também atacado pelo inimigo e muitas vezes, infelizmente, também destruído. Então, o papel fundamental da mensagem de hoje é ajudar a mim e a você a restaurar esse altar. Como está o altar do Senhor hoje na sua casa? Como está o altar do Senhor hoje na sua família? Então, aqui eu trouxe alguns dados, né, realizados pela Igreja Mundial, mais conhecida Igreja Católica no mundo inteiro. Foi realizada uma pesquisa e foram feitas algumas perguntas, né? E a pergunta era: qual família fazia o culto na sua casa? Qual família realizava o culto familiar na sua casa? Todos aqui estão cientes do que é um culto familiar? Todos sabem? Amém. Glória a Deus por isso. E 20% dessas famílias, e essa pesquisa foi feita com famílias da igreja, tá? Então, as famílias da igreja no mundo todo, não uma religião específica, mas todos aqueles que consideravam-se cristãos, foi feita essa pergunta. E a pergunta era: você realiza o culto familiar na sua casa? E 20% de todas as famílias que foram entrevistadas disseram que não realizavam o culto familiar de maneira nenhuma. 20% dessas famílias não realizavam. 28% disse que de vez em quando fazia o culto familiar. E pasmem vocês, 52% não faziam ideia do que era o culto familiar. Então, a gente vê aqui o quão grave e quão triste está a situação das famílias cristãs. Hoje, o cristianismo, ele está... É algo que entrou na moda, né? É moda ser cristão, é moda ser crente, é moda dizer que frequenta alguma religião, né? Porque as igrejas, a maioria das igrejas hoje, tem se tornado comércios, né? Para atrair pessoas e, infelizmente, dentro da igreja tem entrado o mundanismo, culturas mundanas que atraem essas pessoas a participarem, tornando isso algo atrativo. Mas essa realidade, ela não deve existir na minha e na sua família. Glória a Deus por isso? Amém. Então, existe um altar a ser restaurado. Existe um altar a ser erguido novamente no meu e no seu lar. E esse é o nosso dever. O nosso dever diário é restaurar esse altar que pertence somente ao Senhor. Mas você deve estar se perguntando: como que eu vou fazer para restaurar esse altar no meu lar? E se você já faz esse exercício tão fundamental que é o culto familiar, como tornar isso algo habitual na minha casa? Como tornar isso rotineiro na minha casa? Como tornar isso fundamental na minha casa? Para que ele nunca pare de existir. Então, aqui ele trouxe para nós 3 passos importantes
para nós realizarmos e para nós termos a facilidade de não perder esse hábito de realizar o culto familiar, que é tão importante. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês pegassem aí a espada de vocês. Todos estão armados aqui? Com a palavra de Deus? Amém. Então, abra suas Bíblias aí em Deuteronômio, capítulo 6. Aqui está a passagem mais importante de todas. A passagem que revela para você o segredo. Revela para mim e você aqui, o Senhor, o segredo de manter esse altar vivo, de restaurar esse altar no seu lar. Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. O Senhor nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8. Também as atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, aqui está o segredo para que a primeira dica para que esse altar na nossa casa, ele venha estar sempre aceso, ele venha estar sempre erguido a adorar o Senhor. Aqui ele fala, comumente conhecido, o chamar. Chamar no hebraico, que quer dizer a ordem do Senhor. A ordem do Senhor está aqui. Ele primeiro diz, no verso 4, ouve Israel. Ou seja, é algo que nós devemos dar atenção, é algo que nós devemos tomar como importante para nós. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos que Deus é o único Senhor, vai brotar no meu e no seu coração o desejo de erguer um altar para esse Senhor. Porque eu e você somos criaturas. E cientificamente foi comprovado, foi feita uma pesquisa na NASA, e eles identificaram que no nosso cérebro, no cérebro humano, há um lugarzinho pequeno, especial, que é dado à adoração. Então, eles entendem, desde que o homem é homem, se tende por homem, ele necessita de algo para adorar. Então, a gente vê isso também relatado na Bíblia. O povo de Israel, quando estava ali, que Moisés subiu ao monte, eles pediram para Arão fazer o quê para eles adorarem? Um bezerro de ouro. Eles queriam algo para adorar, né? E o povo ali, em meio àquele momento, eles necessitavam ver alguma coisa para crer. E, infelizmente, eles adoraram aquele bezerro. Mas isso mostra que o ser humano tem dentro de si a necessidade de adorar. Então, eu e você, a nossa família, foi criada para adorar. Então, se eu reconheço que Deus é o único Senhor, Ele será o centro da minha adoração. Amém? Então, o primeiro ponto que Ele quer nos trazer aqui é a importância da religiosidade na família, no lar. Quando ele diz aqui nos versos à frente que isso deve ser inculcado aos nossos filhos, ao caminhar devemos falar sobre isso, ao deitar devemos falar sobre isso, ao levantar devemos falar sobre isso. Isso mostra os momentos em que a gente deve fazer o culto familiar, que é o culto matutino e o culto vespertino. Há casos em que muitas vezes o pai ou a mãe chega do trabalho muito tarde e não consegue pegar ali o horário do pôr do sol para fazer o culto, como é na minha casa. Meu esposo sempre chega bem mais tarde e não tem como. Mas aí isso não vai te impedir de fazer o culto familiar. Não obrigatoriamente você precisa fazer o culto no horário que o sol está se pondo. A importância é o ato. Você pode fazer o culto 10 horas da noite, mas o importante é você adorar a Deus em família, com todos os membros da família, certo? Então, a partir de hoje, fale a todo momento, se você não faz,
Fale a todo o momento da adoração a Deus no seu lar. Traga religiosidade para o seu lar. Eu queria ler para vocês uma passagem desse livro, Orientação da Criança, onde fala sobre essa comunhão. No capítulo 72, ele fala exatamente sobre esse tema, a luta pela reforma. E a nossa irmã Eloate diz assim: a comunhão com Deus e o seu amor a Ele, a prática de santidade e a destruição do pecado são todos agradáveis ao Senhor. A leitura da palavra de Deus não fascinará a imaginação e acenderá os desejos como um livro de ficção ou abrandará insinuações prazerosas, mas suavizará e elevará e santificará o coração. Quando em dificuldades, perseguidos por ferozes tentações, têm o privilégio da oração. E que privilégio! Seres finitos, de pó e cinza, admitidos pela mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Aqui ela fala uma grande verdade que é realidade, creio eu, que não só na minha casa, mas na casa de todos. Quem aqui tem criança em casa? Eu tenho 2 crianças em casa aqui, meus 2 filhos. Se você perguntar, você quer orar, ler a Bíblia ou você quer assistir um desenho animado? O que a criança vai responder? Ele quer assistir o desenho animado. Então, vocês veem que aqui ela já falava sobre isso. Ó. A leitura da palavra de Deus não fascinará a imaginação como um livro de histórias fictícias. Então, o que é um desenho animado? Histórias fictícias, histórias falsas. Então, o desejo pela palavra de Deus, a sede por ouvir, não é algo natural que vem de nós. O nosso natural, o nosso carnal, que é o quê? A ficção, que é a novela, o nosso natural, que é um filme, o nosso natural, que é um desenho animado. E isso a gente vê desde pequenininho nas crianças. Então, como que eu vou criar esse desejo, criar essa vontade no meu filho e também em mim, se eu não separar um momento especial para isso e não tornar esse momento algo agradável? Então, vejo vocês a importância da repetição. Se todos os dias pela manhã e ao entardecer à noite eu fizer isso no meu lar e tornar isso um hábito com atrativos, claro, no caso quem tem crianças, né? Esse momento vai ser, sim, um momento prazeroso. E hoje a nossa igreja oferece muitos e muitas, digamos assim, instruções e materiais para isso. Esse ano mesmo que passou, teve o projeto Restaurando o Altar, Reparando Brechas, que era a gente comprar uma casinha e na hora do culto em casa você dá para a criança, bota uma lâmpada dentro da casinha e diz assim: agora a presença de Deus está no nosso lar. Você vai acender a luzinha, por quê? Porque a gente vai estar adorando ao Senhor. E quando a gente adora ao Senhor, a nossa casa ela se ilumina da presença dEle. Então, isso torna atrativo, isso torna prazeroso para a criança esses momentos. E isso vai fazer com que ele se agrade em participar daquilo. Então, aqui está a orientação para mim e para você. O primeiro passo, trazer religiosidade para a nossa família, para o nosso lar. O segundo os membros da família devem unir esforços para o sucesso da mesma. Ou seja, todos os membros da família, pai, mãe, filho, todos que moram na mesma casa, devem se unir, ou seja, devem estar em um pensamento para fortalecer e para trazer o sucesso dessa família. Então, aqui mostra a importância de um só pensamento de todos os membros da família. E como que eu vou fazer os meus filhos, porque a cabeça do lar é quem? O pai. O pai é o cabeça. Ele é o sacerdote do lar. Ele é quem vai levar a família perante o altar do Senhor. Então, esse é o papel do pai, juntamente com a mãe também, que ali torna-se auxiliadora do cabeça da família, em levar aos filhos esse pensamento de união, esse pensamento de trazer um sucesso em conjunto para toda a família. E a gente tem um grande exemplo na Bíblia de um pai que foi exatamente assim. Abra aí sua Bíblia em Josué 24, 14 e 15. Um grande exemplo, Josué, de um homem que levou sua família, apresentou sua família ao altar do Senhor.
Josué 24, versículo 14 e 15. Todos encontraram? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então, você vê aqui um grande sacerdote revelado nesses versículos. Aqui ele traz primeiro uma exortação ao povo de Israel, revelando que eles estavam fazendo o quê? Aqui no verso 14. Ele estava chamando o povo a temer a Deus, a honrar somente a Deus, porque o povo estava fazendo o quê? Estava adorando a outros deuses. Aqui ele estava dizendo, ó, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates. Ele estava mostrando aqui que os filhos estavam seguindo os passos de quem? Dos pais, adorando outros deuses. Então aqui a gente vê a importância do exemplo do pai, dos pais na família. O seu filho irá adorar aquilo que você adorar. Se na sua casa você adora o Senhor, se na sua vida você revela que adora ao Senhor e o coloca como o primeiro em tudo, o seu filho também o fará. Porque o exemplo, ele arrasta. Tudo que você faz, o seu filho fará. E aqui, Josué, no final do versículo 15, ele deixa isso bem explícito. Josué, por acaso, ele vivia isolado do povo de Israel? Não, ele vivia no meio do povo, ele era o líder do povo. Mas ele, de maneira alguma, se contaminou e nem deixou tampouco a sua casa se contaminar com o que muitos dos povos aqui estavam fazendo, adorando os deuses. Porque ele diz no final do verso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é revelado que Josué ele escreveu isso quando ele tinha mais de 100 anos de idade. Então veja que toda a sua vida, ele, para falar isso, ele praticou isso. Porque não tem como você falar e mostrar algo que você não pratica. E Josué, ele fez exatamente isso. Exemplo de família. Ele foi puxando todos os membros e essa bênção foi passando de geração em geração. A gente vê isso aí no versículo 31 desse mesmo capítulo. Diz assim, ó, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, enquanto Josué estava liderando, todos estavam cientes que deveriam servir a quem? Ao Senhor. Porque ele e a sua casa também servia e adorava ao Senhor. E aqui fala que por muito e muito tempo, os anciãos, os outros, continuaram ainda servindo e adorando ao Senhor, conforme Josué tinha feito. E mesmo após a morte dele, isso se perpetuou. Isso mostra, sabe o quê? Que nós temos grande influência. A minha família tem uma grande influência. Por muitas vezes, eu posso até não chegar e pregar para o meu vizinho com palavras, levá-lo a um culto. E o meu exemplo, o meu testemunho pessoal ser muito mais forte do que as palavras. Então, qual família que demonstra adorar verdadeiramente ao Senhor, ali onde ela vive, os vizinhos não vão se sentir, mas como? Essa casa não tem confusão, essa casa ninguém grita, essa casa ninguém bota ninguém para fora, essa casa o marido não bate na mulher. Então, tudo o que a gente vive no nosso lar, isso é refletido como um testemunho vivo. E o testemunho vivo, ele pode salvar muitas e muitas almas. Então, o desejo do Senhor é que todos os membros da família trabalhem para o sucesso dessa família e assim também influencie outras famílias a desejarem a ter
em sua casa um altar para o Senhor. E o terceiro e último ponto é: os membros da família devem viver o amor altruísta. E pesquisando o que é altruísta, essa palavra, no dicionário explica-se que altruísmo é aquele que se dedica ao outro, diferente de egoísmo. Então, alguém aqui conhece alguém egoísta? Muitas vezes eu olho no espelho e vejo alguém egoísta. Porque o egoísmo, ele muitas vezes reina em nós. Porque a própria palavra de Deus diz que tudo que é bom vem de Deus. Não está em nós, mas vem de Deus. E cabe a nós procurarmos a fonte do que é bom. Se a fonte do que é bom é Deus, então eu devo procurar a Deus para ter em mim aquilo que é bom. Então, eu só vou ser um membro altruísta na minha família quando eu procurar esse dom em Deus. Lá em Cantares, capítulo 8, versículo 7, Salomão sabiamente escreveu o seguinte verso. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Cantares 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse todos os seus bens e a sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, como você definiria o comportamento de alguém que ama? Se até hoje você pensa que amar é um sentimento, infelizmente você está enganado, porque a palavra de Deus diz que amor é um mandamento. Todos os mandamentos se resumem em amor, porque o amor é o próprio Deus. Então, os mandamentos revelam o caráter de Deus. E quando Deus diz para você amar, e isso está subentendido em todos os 10 mandamentos, os primeiros em amor a Deus e os últimos em amor ao próximo, isso mostra que o meu comportamento em amar alguém deve ser totalmente altruísta, deve ser totalmente de se dedicar ao outro e nunca pensar em você mesmo. E eu queria ler uma passagenzinha de um livro, é um livro em inglês, que traduzindo o título do livro é Casamento por Amor. Foi um doutor que escreveu esse livro e ele escreveu que a maior satisfação é fazer a felicidade do outro. A procura egoísta do nosso próprio prazer só traz infelicidade e ruína. Aqui, ele muito sabiamente, descreveu como encontrar a felicidade. E é o que a gente vê as pessoas mais procurando hoje em dia, Como ser feliz, como conseguir encontrar a felicidade. E elas buscam e buscam querendo satisfazer as suas próprias vontades, sendo egoísta. E por isso elas nunca encontram. E aqui ele revela que para ser feliz, você precisa fazer o outro feliz. Qual pai, qual mãe não se sente feliz em ver seu filho feliz? Nenhum. Nenhum pai, acredito eu, que é pai e mãe de verdade, vai se sentir feliz em ver seu filho triste e infeliz. Pelo contrário, quando você vê seu filho feliz, quando você vê que seu filho alcançou uma meta, que conseguiu alguma coisa, que teve sucesso em algum aspecto da sua vida, aquilo também te traz felicidade. E aqui ele mostra que essa sim é a verdadeira felicidade, quando você faz a quem você ama feliz. E esse foi o maior exemplo que Cristo também deu por mim e por você. Mesmo ele sofrendo, sentindo dores ali na cruz, mas para salvar a mim e a você e nos ver feliz, ele fez o quê? Morreu e se entregou. E em nenhum momento ele pensou em si mesmo. Ele até pediu: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, ele revelou ao Pai o desejo do seu sofrimento naquele momento, mas em nenhum segundo do seu sofrimento ele quis se retirar daquilo somente para cumprir o seu desejo ali perante a sua fraqueza. Pelo contrário, ele quis continuar, quis que a vontade de Deus permanecesse para que eu e você pudéssemos também ter a oportunidade de salvação e a felicidade. Aqui ele traz a citação de Lewis também. Ele compara o amor a um violino e um arco. E eu achei essa comparação bem interessante. Se aqui estiver um violino e estiver um arco, e ele estiver somente aqui, você vai se sentir atraído para entrar aqui só de você ver o violino e o arco aqui?
acredito que ninguém vai ser atraído, né? Que passar ali e ver um violino aqui, o mais bonito que for, o mais caro que for. Mas se o melhor, como se chama o nome que diz aqui? O mais hábil músico que toca o violino estivesse aqui, tocando esse violino e tirando dele as melodias mais bonitas, com certeza atrairia ou não atrairia as pessoas a entrarem? Com certeza, né? Muitos iam se sentir atraídos, iam querer saber quem que está tocando aquele violino, né? E aqui ele compara o amor exatamente a um violino, a um arco e um hábil músico. Quem é o violino, quem é o arco? Somos eu e você. Representado na família, o homem e a mulher. Um é o violino, o outro é o arco. E quem é o mais hábil músico desse instrumento? Deus. Deus é o mais hábil músico. Então, a partir do momento em que o violino e o arco estão nas mãos do mais hábil músico, a perfeita harmonia sai dele. Então, a partir do momento em que homem e mulher está nas mãos do mais hábil mestre, a perfeita harmonia vai surgir desse relacionamento. E o perfeito lar também irá nascer desse relacionamento. E quando eu digo perfeito, não é perfeito de que não há atritos, que não há ali divergências, porque são seres imperfeitos, mas que em todas as divergências eles encontram um senso comum, porque estão sendo dirigidos por Deus. Amém? Vamos ler o último verso dessa noite, para finalizar, com um apelo do Senhor para mim e para você. Está lá em Marcos 10, 9. Marcos 10, 9, um verso bem conhecido de todos nós. O Senhor nos diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, portanto, aquilo que Deus uniu, eu e você não pode separar. A família é um dos mais belos presentes de Deus para a humanidade. E nós não estamos sozinhos nessa tarefa de defender, de proteger e de restaurar o altar da família. Deus, ele mostra em cada página da sua santa palavra que, se nós permitirmos, ele tem o poder para restaurar o altar da nossa família. Então, se esse é o desejo do seu coração nessa noite, restaurar cada dia mais o altar da sua família, ter um lugar especial na sua casa, um momento especial na sua família de adoração a esse Deus, se coloque em pé agora e demonstre em canção que você quer que Jesus habite no seu lar. O hino 474, ele fala: vem entre nós morar. 454. Vem entre nós morar. Esse hino, nós vamos cantar agora e pedir para que ele torne-se realidade na nossa vida. Se até aqui o Senhor não tem morado entre você e sua família, que ele possa, a partir de hoje, fazer morada no seu lar. Viver
amado Deus. Reconhecemos, ó Pai, a Tua soberania e reconhecemos, Senhor, que Tu mereces o primeiro lugar na nossa casa, que Tu mereces o primeiro lugar na nossa vida e na nossa família. E nesse momento, ó Pai, aqui neste lugar de adoração, Teus filhos estão desejosos de que o Senhor venha morar entre eles, para que o Senhor faça morada em seus lares, faça morada no coração de cada familiar, para que a religiosidade esteja presente em nossa casa, para que os membros dessa mesma casa possam unir-se em um só pensamento com o objetivo de levar a sua família ao sucesso, e esses mesmos membros também venham sentir a vontade de ter um amor altruísta, de ter um amor que só se doa e faz tudo para ver o outro membro da sua família feliz. Pois é só assim, Senhor, todos nós obteremos a verdadeira felicidade, seguindo o Teu exemplo, seguindo o Teu comportamento, que se entregou e deu tudo por nós. Que assim também nós possamos entregar tudo por aqueles que amamos, por aqueles com quem convivemos. Coloca cada dia mais, Senhor, o amor no nosso coração, que é a Tua presença, que é o próprio Senhor. Que a cada dia possamos revelar também aos nossos vizinhos, possamos revelar aos nossos amigos no trabalho, no estudo, nas escolas, na faculdade, que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. Faz com que tudo isso seja realidade, ó Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.